Olá pessoal, meu nome é Sandro Luiz Wieczniewski. Eu sou produtor de leite, sou médico veterinário de formação e sou produtor de leite aqui na região oeste do Paraná. Mais precisamente na região de Cascavel, próximo à fronteira, em torno de 150 quilômetros da fronteira do Paraguai aqui com a Argentina. E o que eu venho conversar com vocês hoje é sobre a nossa trajetória de vida de produtor de leite, que essa foi sempre a única atividade que a minha família teve e que nós, há praticamente 20 anos aqui na região oeste, estamos desenvolvendo em parceria com mais um grupo de pessoas que trabalham na pecuária de leite. O que eu venho falar hoje para vocês, o que eu venho conversar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês, é de como que essa trajetória do Sandro, pessoa, médico veterinário, e também do Sandro, produtor de leite, como que nós nos encontramos com o modelo de gestão Agro Mais Lean MGA. Como que nessa nossa trajetória profissional e pessoal, como que nós conhecemos a filosofia Lean e como que nestes últimos 17 anos a gente vem aplicando dia a dia este modelo de gestão do sistema MGA Agro Mais Lean. Bom, tudo começa por volta de 2003, quando nós trouxemos, no ano de 2000, nós trouxemos o rebanho que era originalmente meu e do meu pai, nós trouxemos aqui para a região de Cascavel. E em 2003 nós tivemos o convite e ficamos sabendo de um curso de gestão na agropecuária. E na minha cabeça, o que estava por acontecer naquele curso que eu gostaria de fazer, era um curso voltado à parte de tecnologias, de softwares, de como que eu conseguia tocar a propriedade por meio dessas tecnologias, porque isso é o que vinha na minha cabeça. Bem, eu fui até Piracicaba e lá eu encontrei a pessoa do professor Paulo Machado. E, naquela época, em 2003, eu comecei a escutar o curso dele e falei, mas peraí, não foi bem para isso que eu vim aqui. Eu vim escutar falar de animais, a falar de como eu tenho o melhor controle dos animais, como que eu consigo gerenciar minha fazenda, talvez, de uma maneira muito mais fácil, uma maneira mais tecnológica, uma maneira que eu não precise estar no dia a dia, junto das pessoas, e eu tenha isso por meio de tecnologias de computador ou coisa parecida, ou sensores que me ajudem. Esta era a minha cabeça. E chegando lá eu comecei a fazer pergunta atrás de pergunta. Eu comecei a escutar a conversa do professor Paulo, do modelo de gestão MJ, e eu estranhei, eu falei, puxa, esse é um negócio que eu ainda não escutei, não é bem isso aí. E comecei a fazer perguntas a ele, perguntas atrás de perguntas. A pergunta que você está me fazendo, ou as perguntas que você está me fazendo, você não vai achar a resposta nos livros. Comece a olhar as vacas. Olhe as vacas e elas começam a lhe dar resposta para estas perguntas. Mas estas perguntas só são uma parte do seu negócio. Bem, eu continuei frequentando este modelo de curso lá do modelo de gestão MGA e continuei fazendo perguntas para o professor. E ele pegou novamente no meu braço depois de 2 ou 3 anos e falou assim, Sandro, as perguntas que você está fazendo agora, você não achará a resposta nas vacas. Eu falei, puxa, mas agora que eu estou mais habituado a enxergar os meus animais, agora o que eu tenho que olhar, professor? E ele falou para mim, olhe as pessoas. E você vai encontrar a resposta para estas perguntas olhando e estando junto das pessoas. Este é o segredo. E aí é que veio realmente, caiu a ficha, como nós dizemos aqui. Ou aí é que realmente eu percebi quanto eu tinha que mudar o jeito de eu olhar o meu negócio. E aí nós fomos, ano após ano, aprendendo na vida pessoal e na vida profissional.
E agora eu conto para vocês um pouquinho do que aconteceu na vida profissional, o que aconteceu com a Star Milk, que é a nossa propriedade produtora de leite. E quando nós iniciamos esse projeto da Star Milk aqui, junto com o Marinho e com o seu Ibrahim, no ano de 2000, aqui no oeste do Paraná, ele estava começando do zero e como a maior parte dos projetos desta área, da área do leite, nós começamos a procurar o que existia de melhor no mundo em relação a instalações. Nós acreditávamos, os diretores acreditavam, os donos acreditavam, que se eu estivesse instalações, máquinas, equipamentos, o melhor que a gente pudesse dar ao negócio, aí o sucesso deste nosso empreendimento estaria garantido. E nós fomos olhando tudo aquilo que nós poderíamos fazer com relação a esses itens, aos meios. Qual que era o melhor conforto para as vacas? Qual era o melhor conforto que eu poderia ter para as bezerras? Qual que era o melhor conforto para as novilhas? Quais eram as principais instalações? Quais eram os principais equipamentos? Qual que era a minha melhor sala de ordenha? Qual que era a melhor sala de espera? Qual que era a melhor maternidade? E nós focamos na estrutura, achando que, focando neste item, o sucesso viria facilmente. E isso não aconteceu. Nós tivemos muitas e muitas dificuldades. E durante os cursos, enquanto nós estávamos fazendo, quando nós iniciamos em 2003, e o professor falou assim para mim, olhem as vacas, eu comecei a entender que talvez o principal ponto era ter a estrutura que eu já tinha, nós já tínhamos começado a fazer, mas principalmente eu tinha que fazer com que as pessoas entendessem de técnicas. E aí a minha cabeça de técnico, de médico veterinário, esteve voltado a que os funcionários entendessem ou tivessem habilidade nas técnicas. Na técnica de dar leite para uma bezerra, na técnica de fazer inseminação artificial numa vaca, na técnica, por exemplo, de fazer cirurgias nas vacas, na técnica de fazer ultrassonografia nas vacas. A minha cabeça estava voltada em que, se as pessoas entendessem tecnicamente sobre o assunto e eu tivesse a estrutura, isto era suficiente para que o nosso negócio prosperasse, tivesse sucesso. Mas isso também não aconteceu. E aí o último ponto, quando o professor pegou no meu braço e falou, olha as pessoas, é que realmente nós começamos a entender que para que esse negócio perpetuasse, era necessário fazer com que as pessoas entendessem e tivessem uma metodologia que ajudasse elas a se comportar como realmente deveriam se comportar com aquele negócio. E o comportamento que a gente queria dessas pessoas era um comportamento resumido nessa frase, que os funcionários daqui conseguissem trabalhar em equipe, que os funcionários daqui fizessem aquilo que foi combinado de ser feito, mas que procurassem melhorar sempre e fazendo tudo isso porque eles querem fazer. Este era o grande segredo que o professor sempre falou para mim. Olha, você tem que fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito, trabalhando juntos, melhorando sempre, porque elas querem fazer. Eu falei, professor, como que eu faço isso? Ele falou, o nosso modelo de gestão do MDA e do Agro Mais Lean ajuda com que as pessoas se comportem desse jeito. E aí é que nós começamos a trabalhar com elas, a fazer com que cada pessoa, cada funcionário aqui, entendesse, primeiramente, que os meios, o lugar onde eles trabalham, tem que estar de uma maneira que eles consigam trabalhar facilmente. Que os materiais que eles precisem possam estar no lugar correto, quando eles precisam. Que não falte nenhum tipo de produto, quando eles precisam. Eles chegam para buscar algo e ali está o produto que eles querem. Que nenhum funcionário precise perguntar o que tem que ser feito.
que visualmente eles olhem e saibam o que está acontecendo e principalmente saibam o resultado esperado. Então nós começamos a entender que os meios aonde esses funcionários trabalham era importante que fosse um meio fácil para que eles rapidamente pudessem se achar. E aí os funcionários começaram a entender que o ambiente que eles trabalham é um ambiente que, se estiver fácil, as coisas estiverem à mão, estiverem a hora que eles precisam, esse ambiente organizado, esse modelo em que eu não precise perguntar qual é o resultado, o que eu preciso fazer, era muito mais fácil deles trabalharem. Bem, só isso não bastava. Nós começamos a entender também que diariamente nós tínhamos que nos encontrar. As pessoas, nós começamos a fazer as reuniões em um local onde era propício para que a gente pudesse levantar quais foram as dificuldades que nós tivemos no dia anterior. Quais eram aqueles atrapalhos que acontecem em qualquer negócio no dia a dia e como que as pessoas tinham enfrentado essas dificuldades. E se elas não tivessem enfrentado, se elas tiveram alguma outro tipo de intercorrência, a gente simplesmente discutia junto. Nós começamos a fazer as reuniões diárias e as pessoas começaram a trazer para nós quais eram as suas dificuldades. E isso fez com que, no dia a dia, nós começássemos a levantar quais eram os problemas que mais aconteciam em um setor, em um local da fazenda ou com todos. E a gente começou a registrar isso por meio das nossas anomalias. Passando um tempo, nós começamos a entender que isto era importante, mas que as pessoas precisavam entender claramente qual era o resultado esperado do trabalho delas. Se elas não soubessem claramente que cada pessoa aqui dentro da fazenda tem um cliente, ou seja, tem um outro funcionário que espera tal resultado do trabalho que ele está fazendo e que é o presentinho, o pacotinho, o produto de um outro funcionário, se as pessoas não entendessem isso, nós não iríamos para frente. E aí a gente começou a falar com elas de cliente, de fornecedor, de processos e principalmente de resultado esperado. E começou a ficar claro na cabeça de cada um o que o outro esperava. E para que eu soubesse se eles soubessem, para que eles soubessem realmente se eles estavam entregando aquilo que o seu companheiro de trabalho queria, aí nós criamos os indicadores. E os indicadores passaram a ser uma ferramenta deles, em que mostrava para eles se o trabalho deles estava sendo executado e entregando o que é de valor para o próximo, para o outro funcionário. Passou o tempo e nós fomos fazendo com que eles realmente entendessem que era preciso padronizar o trabalho, criar maneiras de que todos, em qualquer horário, em qualquer turno, qualquer pessoa, executasse o trabalho de uma maneira sempre igual. E o resultado de todo esse trabalho que nós estamos tendo em 17 anos com o modelo de gestão MGA Agro Mais Lean é de que a fazenda tornou-se uma escola ao ar livre. Esta escola, as pessoas aprendem todos os dias e também ensinam todos os dias. E o objetivo disso faz com que eu tenha pessoas que se tornem seres humanos melhores. Pessoas que no seu convívio de trabalho e no seu convívio do dia a dia tenham sucesso todos os dias e que no final de cada dia a gente possa deitar na nossa cama e falar: hoje eu fui um sucesso. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.